Vamos começar nosso episódio do Pode Inaugurar de hoje e a nossa convidada é Roberta Barsotti. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a presença de estar aqui hoje. Então, para você que já conhece o Pode Inaugurar, você sabe que nós estamos convidando para nossos bate-papos as pessoas que estiveram presencialmente no dia da inauguração. E Roberta veio correndo. Foi. Né? Que ela tinha compromisso depois, mas ela passou por aqui, deu um beijinho, viu o estúdio novo. E aí, na hora de marcar o Pode Inaugurar, eu falei, preciso convidar a Roberta. Foi a primeira que chegou naquele dia, né? Cheguei. Foi a primeira pessoa a conhecer a DC Studio. Então, eu agradeço por você ter vindo aquele dia, agradeço por você estar aqui hoje. E vou pedir para você se apresentar. Porque como esse Pode Inaugurar, ele é justamente um podcast de brincadeira do estúdio. Então, ele é um podcast da gente testar som, testar microfone, a gente tá testando luz. A gente devia trocar essa cor de luz de fundo, Guilherme. Presta pra mim o... Depois você põe bem rapidinho assim pra aparecer erros de gravação. Então, esse Pode Inaugurar é justamente para esse momento de troca de cor. Nunca tinha gravado com rosa. Ficou fraquinho, mas eu vou deixar assim só pra gente ver como que vai ficar depois. Sentir o clima do rosa. Sentir o clima do rosa. Porque a ideia do Pode Inaugurar é isso mesmo, testar cenários novos, cores diferentes. Pra quem for alugar, conseguir ter uma imagem de tudo que pode ser feito aqui. Uhum. Então, agora que estamos prontos de cor-de-rosa, por gentileza, Roberta, se apresente. Eu sou a Roberta, sou terapeuta sistêmica, musicoterapeuta e uma amante da vida, do desenvolvimento pessoal, da filosofia, do autoconhecimento, da música. Da música. Apaixonada pela vida e apaixonada por cuidar das pessoas. Essa é minha missão de vida. Acho que é isso que eu sou. Sensacional. Meia doida também. Ah, mas isso faz parte do processo, né, gente? A gente faz... Se você encontrar uma pessoa 100% normal, alguma coisa tá errada. Sem graça, né? Sem graça, Sem né? graça. Quem que é normal hoje em dia? Não... Possível. E eu vou me apresentar também, que vai que a pessoa tá assistindo, nunca assistiu, pode não me conhece. Exatamente. Eu sou a Adriana, engenheira civil, engenheira responsável pela Duarte Sintra Engenharia, que é um escritório especializado em regularização de imóveis na Prefeitura e Cartório aqui em Atibaia, Receita Federal para todo o Brasil. Esse estúdio criou-se porque como eu tenho um curso online, que é o Enriquecendo com Zero, onde eu ensino as pessoas a serem aferidores de obra, eu precisava de um espaço para gravar as aulas. Então, eu construí um estúdio para um espaço para eu gravar as minhas aulas do Enriquecendo com Zero, que acabaram se tornando em um estúdio de verdade, um estúdio inteiro. E já que eu tenho um estúdio, por que eu não vou ter um podcast? Com certeza. Né? Então, mãe do Pietro, atualmente eu também sou presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região. E estamos aqui tentando encontrar o nosso propósito, né? Por isso que a gente... Acho que é por isso que a gente faz 1 milhão de atividades ao mesmo tempo. Pra gente encontrar aquela que mais toca o nosso coração. Olha, Adriana, somos mulheres multipotenciais, né? Pequeno detalhe, né? Pequeno detalhe, muitas funções, né? Eu sempre tenho uma paixão grande na vida. Eu, pelo menos, acredito assim. Né? Eu me encontrei dentro das constelações familiares. É por isso que eu falei terapeuta sistêmica. Às vezes as pessoas usam consteladora, mas eu falo terapeuta sistêmica porque não é só constelação, né? É um espectro muito grande, né? De possibilidades de trabalho, workshops, palestras, treinamentos, workshops temáticos, atendimento online, atendimento presencial, constelação em grupo, constelação individual, terapia semanal e também atendimentos pontuais, né, quando é necessário, supervisão de terapeutas. Então, essa é a minha grande paixão, né? Cuidar do ser humano sempre foi isso. A música sempre me acompanhou, venho de família de músicos, música é a minha cura, a minha medicação, é tudo. No entanto, para mim, onde meu coração vibra é o poder ajudar as pessoas dentro desse trabalho terapêutico. Perceber num atendimento, quando você sente a pessoa olhar para você e faz assim, eu agora tô me sentindo mais leve.
Ou eu agora estou entendendo da onde vem isso que eu sinto. Agora tudo faz sentido. Então, esse alívio emocional, que foi algo que eu recebi muito também das pessoas que me acompanharam, é o que faz o meu coração vibrar. Mas é maravilhoso a gente poder fazer outras coisas, né? Eu também sempre trabalhei muitas atividades diferentes, assim como você. E me chama a atenção, né? Por isso que eu te perguntei antes da gente começar a gravar, que você ia fazer um podcast de engenharia. Como é um nicho que eu não conheço muito, eu não vejo muito, nem sei se tem muitos podcasts sobre engenharia, ou se é uma criação da Adriana, que é multipotencial também. Na verdade, existe, né? Eu acho que nesse mundo, encontrar uma coisa que realmente não existe é bastante desafiador, né? Porque tudo existe, né? E é engraçado isso, né? Que daí eu não sei se é inconsciente coletivo ou qual que é o lance. Porque eu lembro uma época que a gente... Nossa, mais de 20 anos atrás... Eu falei pro meu pai assim, pai, vamos fazer uma placa? Eu trabalhava com meu pai era engenheiro, né? A gente construía. Vamos fazer uma placa de mais uma obra do Francisco Sim, não sei o que e tal, né? E a gente não fez. E aí passou, sei lá, 3 semanas, apareceu uma obra com a minha frase, com a frase que eu falei. Eu falei, gente, que absurdo, a pessoa copiou da minha cabeça, porque eu não fiz. Então, assim, eu tive a ideia, eu não apliquei a ideia, e a pessoa fez igual. Ela me copiou? Não, porque eu não implementei a ideia, né? Então, muitas vezes a gente tem ideias, a gente não põe no papel, e aí eu não sei se é inconsciente coletivo, não sei como, se é vibração, não sei. Outras pessoas têm a mesma ideia, né? Então, assim, encontrar... Até o nome, Pod Prosa da Engenharia, foi um desafio. Porque tudo que eu pensei de nome que tinha relação com a engenharia, já existe. Olha só. E aí pode não ser necessariamente com a engenharia civil, pode ser de outro tipo de engenharia. Tem uns nomes que tem canal que estão desativados, mas os nomes estão lá, né? Então, é bastante difícil conseguir algo totalmente original e novo, né? Mas o Pod Prosa de Engenharia nasce justamente para a gente mostrar a vida real na obra. Então, a gente vai ter de convidado engenheiro, arquiteto, pessoal dos órgãos responsáveis, CREA, CAU, Associação dos Engenheiros, para colocar... E a minha ideia é justamente ter, 2 convidados, um arquiteto e um engenheiro. Um engenheiro e um representante do CREA, para justamente gerar essa conversa bacana sobre a engenharia. Esse vai ser o meu podcast profissional, digamos assim. O Pode Inaugurar, que é esse aqui, é a minha brincadeira. É um momento que eu tô me divertindo, que eu tô aprendendo, até para aprender a me posicionar, esperar você falar, entender que momento que eu me manifesto dentro de uma conversa, para na hora que eu estiver fazendo sério, né? Com patrocinador, né? Claro. Com outro... Aí eu já sei fazer, né? A brincadeira é me treinar, basicamente é isso. Vocês estão aqui me treinando, Olha que isso. maravilhoso. O Pode Inaugurar é um treinamento para a Adriana Podcaster. Porque quem apresenta um podcaster tem o nome de podcaster. Então, prazer, Adriana Podcaster. Muito chique você. E é isso. Então, agora, além de tudo, também sou podcaster. Que é uma coisa que vou falar pra você que tem feito meu coração vibrar. A gente tem se divertido muito, né, Gui? Tirando o nervoso que a gente passa, porque não sai o som, porque fica claro que fica escuro, porque, né? Mas a hora que a gente consegue acertar e consegue alinhar tudo, tem sido muito legal. Guilherme, não dá pra confiar muito nele, que eu falo, o que você achou? Ele fala, foi bom. Todos eles falam que foi bom, então não tenho muita certeza, não. Mas tem sido muito interessante. Agora eu vou fazer pra você a pergunta que eu faço pra todo mundo que senta nessa mesa. Ok. Vamos ver se a gente vai lembrar. Como nós nos conhecemos? Adriana, a memória que eu tenho da primeira vez que a gente se conheceu foi aqui na Bartolomeu Peranovi, que você trabalhava ali. O meu primeiro escritório foi lá? Então, eu me lembro que uma vez eu encontrei com você ali, porque eu conheço a tua mãe há muito tempo, muito mais tempo do que você, né, Célia? Muito mais tempo que eu, Clara. Muito mais tempo que você me conhece. Que eu te conheço, isso. Por conta de um trabalho de musicoterapia que eu fazia, e ela fazia dança sênior nas casas de repouso, assim, há muito tempo atrás. E não sabia, acho que você era filha dela. Então, não sei por que razão, eu acho que talvez você me conhecia, não sei. Eu não sei se você lembra disso. Aí um dia você me parou ali na Bartolomeu Peranovi, que a gente conversou alguma coisa rápida, você falou, eu sou filha da Célia. Eu falei, quem? A Célia, da casa de repouso, da dança cena. Eu falei, sério? Porque eu sou a cara do Chico, né? Porque a mãe dela é loira, dos olhos claros. Né? Eu puxei o Chico. Exatamente, o Papito, que é a cara do Papito, inclusive. Né? Cara crachá. E aí foi uma coisa que a gente conversou. E depois que eu fui percebendo que nós tínhamos várias amigas em comum. Né? Como a Crisane, por exemplo. Aí foi através da Cris que a gente se conheceu mais. Eu acho que
Isso é muito... Essa é a primeira memória tua que eu tenho. Eu tenho memória anterior sua porque você é uma figura pública, né? Então a gente... Figurinha carimbada. Errada, né? Então, eu já conheci você da época da política. Depois, no Dançando pela Terra, você também fazia parte, né? Que a minha mãe fazia, que daí, no caso, eu acompanhava minha mãe. Dos trabalhos que você fazia com a minha mãe. Então, assim, você já estava no meu subconsciente, assim, né? Não de forma próxima, mas é uma figura que a gente já conhecia, né? E aí, depois, com a aproximação das meninas, né? E aí, falaram assim, Adriana, você já fez constelação? Não, como que funciona? Daí, né? Acho até que você podia explicar um pouquinho. Você podia explicar um pouquinho? Claro. Porque eu não saberia explicar. E é importante deixar claro que eu fui, tá, gente? Sim, foi. Fui nos workshops. Foi. Passei na terapia, porque você acha que esse fora da caixa aqui é o normal, você nem imagina o quanto esse fora da caixa já foi ajustado. Sim. E é tão maravilhoso isso, né? Nossa. Porque não... Eu tive que fazer... Eu falei isso pra uma aluna minha essa semana. Eu tive que fazer terapia pra poder falar pro cliente que o caso dele não tinha solução. Eu acredito. Porque eu achava que se ele contratava uma engenheira especialista, eu tinha obrigação de ter uma solução pra ele. Só que se ele construiu em calçada que é via pública, não tem solução pra ele, porque é via pública. Sim. Né? Então tem casos que não tem solução. E eu achava na minha cabeça que por ser uma especialista, eu tinha que ter solução para tudo. Só que existe legislação, né? Então, assim, ainda dentro da legislação, eu consigo regularizar o que é permitido, né? Se você construir em via pública, infelizmente, seu caso não terá solução. E eu tive que fazer terapia para conseguir falar isso pro cliente, porque eu achava que não, que eu tinha que ser uma super engenheira com todas as soluções dentro do meu bate-cinto, e não é assim que funciona, existe uma legislação, né? E você sabe que isso que você está falando é frustrante até para nós, terapeutas, porque a gente também, em muitos momentos, tende a acreditar que pode ajudar o cliente a minimizar, pelo menos, ou resolver também as suas angústias. Na verdade, não se trata disso. Trata-se de ajudá-lo a conviver com as suas angústias, porque muitas delas não vão sair de lá. Você vai aprendendo a dar outras formas para ela. E isso que você está trazendo, né, de não querer desagradar, de não falar para o cliente que aquilo lá não tem solução, é o medo, né, da rejeição, de como a pessoa vai me ver como profissional, se vai falar mal de mim. Então, gente, para lidar com isso, que parece que é simples, mas isso mexe com nossos traumas mais profundos, só com autoconhecimento. E você é testemunha disso. Para chegar, inclusive, no podcast. Porque você deve receber convidados aqui que ficam extremamente desesperados e nervosos. Deve dar trabalho aí pro pessoal das câmeras. Porque fica tão ansioso, tão constrangido de falar, e muitas vezes falar daquele assunto que domina, mas o medo de falar alguma besteira, uma trava, de como eu vou me expor. Então, para chegar até aqui onde você chegou, de se dar o direito, o prazer de fazer uma coisa que é divertida para você. Puxa vida, eu criei um estúdio para dar aula, mas isso só pode ser melhor aproveitado. Vou fazer uma coisa que me traga tesão, vou falar a verdade. Prazer, divertimento. É porque é merecimento isso. O podcast nasceu pra gente brincar mesmo, assim, o estúdio não foi construído para o podcast. O podcast veio depois que o estúdio estava em construção. Na verdade, a hora que a gente começou a construir, comprar equipamento, não sei o quê, será que a gente compra um microfone de podcast? Não sei, será que eu quero? Quero, né? Não é? E aí que a gente gosta de comprar coisa nova. Claro. Né? Então, eu quero um microfone. Mas compro 1, 2, 4, né? Quem vai que a gente tá gravando em 4, né? E assim vai. Agora, conta pra mim. É terapia, beleza. Terapeuta, existem várias linhas de terapia. A que eu fiz com você foi sobre constelação familiar. Terapia sistêmica. Terapia né, sistêmica. E então você pode explicar um pouquinho qual a diferença, qual é a pegada da terapia sistêmica? Ok. Vou falar primeiro o que é constelação, tudo bem? Claro, fica à vontade. Hoje em dia, Adriana, é difícil alguém que nunca ouviu falar, né? Mas sempre tem alguém que já ouviu, mas ou tem um certo tipo de receio, ou medo, ou preconceito até. Mas constelação nada mais é do que uma técnica terapêutica, uma ferramenta terapêutica para trazer
à luz, né, à consciência, dinâmicas que são ocultas dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos relacionamentos. Então, por meio de representação de um campo, quando você falou da questão dos seus pensamentos, da ideia que você teve da placa de engenheira, que você não colocou em prática, mas outras pessoas tiveram essa ideia, isso significa que existe um campo de consciência, não é? Então, às vezes, os comportamentos que nós temos, pensamentos que nós temos, nós observamos que outras coisas parecidas, similares ou até iguais vão sendo criadas em outros locais. Porque existe um campo e quando a gente constela, nós colocamos ou pessoas, quando é nos workshops, ou objetos, né? Eu particularmente uso Playmobil, que eu amo Playmobil, mas existe uma infinidade de materiais, inclusive com animais, também pode ser feito constelação com cavalos, e você coloca um objeto ou uma pessoa ou um cavalo para representar alguém da sua família ou da sua empresa ou da sua saúde, uma dinâmica que você está vivendo. Você que é da área de engenharia, acho que você já deve saber isso, porque você já acompanha as constelações tem muito tempo, Adriana. E também o Feng Shui com a Cris, mas você já deve saber, e para quem não sabe vai te assistir, nos assistir, dá para a gente constelar imóveis que não vendem, que estão empacados, inventários de família que não sai daquele lugar, aquela coisa que está truncada dentro da casa também é possível, porque isso às vezes está atrelado a histórias de família, né? Um enriquecimento ilícito na compra daquele imóvel, um documento que foi forjado. E aí traz uma trava para isso. Isso. Situações que aconteceram na família, mortes, crimes, assassinatos, pode travar também a energia de um imóvel. E quando a gente constela, faz o quê? Você consegue ter consciência da dinâmica e a constelação ela é uma reconciliação. Então, qual é o papel do facilitador sistêmico? A partir do momento que ele identifica uma dinâmica, eu não vou talvez não sei se dá para eu me aprofundar nas leis sistêmicas aqui, mas quando ele identifica uma dinâmica ali, dentro daquele casal, naquele imóvel, e aí ele consegue colocar cada coisa no seu lugar. Na abordagem do Bert Helling, a gente sempre fala nas ordens do amor, que é a hierarquia, né, a ordem de quem chega primeiro para quem vem depois, o equilíbrio de troca nas relações entre o dar algo e o receber algo, e o pertencimento. Se dessas três leis estão sendo violadas dentro daquele sistema familiar, porque alguém não está sendo respeitado, porque um membro daquela família está excluído, ou porque aconteceram exclusões dentro do fato, por exemplo, daquele imóvel, quando aquilo é identificado por meio das dinâmicas, o facilitador sistêmico ele vai fazendo essa reconciliação. Essa é a intervenção do terapeuta, através de frases de solução, através de movimentos de aproximação, de reconciliação, de inclusão daquilo que está fora. Quando isso acontece, Adriana, acontece uma reorganização dentro do sistema do cliente que está procurando. E isso a pessoa vai notando na vida dela que algo se modificou e que as coisas ficam mais fáceis. Às vezes tem constelação que é quase um divisor de água, que a pessoa faz assim, uau. E tem constelações que demoram mais tempo para a pessoa tomar consciência de que aquilo se modificou. Acho que tem tudo a ver com o momento dela também, com o quanto ela está preparada para receber aquela informação. Pode ter a ver do quanto ela está preparada para receber, da maturidade psíquica dela também, do nível de responsabilidade que ela tem com o seu próprio processo. Tá. Porque muitas vezes a pessoa vai ter uma consciência ali de uma hierarquia, por exemplo. Uma situação interessante que eu já vi, já que a gente está falando sobre imóvel. Filhos querendo vender imóvel dos pais. Vivos, isso. Né? Detalhe, né, gente? Não existe herança de pessoa viva. Põe pra mim aqui que não existe herança de pessoa viva. Se ela quiser gastar tudo que ela tem e deixar os filhos sem nada, ela não tem obrigação. Ela já criou você, meu bem. Exato. Não tem obrigação de deixar dinheiro pra você. Herança é de pessoa falecida. Combinado? Perfeito, Adri. E por incrível que pareça, tem muitos filhos que já estão de olho nos bens dos pais idosos sem se preocupar muito com o seu futuro, já contando com aquilo. E dentro da visão sistêmica a gente vê que a herança é um presente que não é um direito, indevido até. Como você disse, tem as leis que garantem alguma coisa na divisão
nessa partilha da herança, mas não é um direito. A vida já é o direito, né, que a pessoa tem. Então, já vi situações desse tipo, de uma exclusão ou de violar a hierarquia, tentando induzir esses pais de qualquer forma a vender aquele imóvel. Então, quando se percebe isso, você vai colocar, o terapeuta sistêmico ele vai reconciliar colocando cada parte no seu lugar. No entanto, se esse filho não tem ainda uma maturidade psíquica e ele continua acreditando que aquilo é direito dele, ponto, não vai ser a constelação que vai resolver. Nós temos a nossa parte de consciência também, então a constelação não faz mágica, embora as pessoas achem que é assim, um passe de mágica. Eu acho que em qualquer terapia, mas aí assim, qualquer tipo de terapia, se você não assume o seu lugar e a sua responsabilidade pelo que está acontecendo, se você é uma vítima do mundo e do planeta, não há terapia que te salve, né? Porque você cria o seu espaço e a sua história. E, mas e o que aconteceu antes? O que aconteceu antes aconteceu. O que está criando a sua vida agora é o que você está fazendo agora. O que nós estamos criando agora é um conhecimento que ficará para toda a eternidade aqui, enquanto o YouTube existir, não é? No Spotify também. Então, e tudo isso é um compartilhamento. Então, assim, o que eu vejo de terapia... Isso como engenheira, né, gente? Tudo de terapia. É que eu já fiz bastante. O que eu entendo de terapia é, enquanto você não assume a sua responsabilidade no processo, não há processo que tenha salvação. Agora, uma pergunta polêmica. Uau. Tem gente que tem preconceito achando que isso é espiritual? Tem, claro. Porque não é espiritual. É uma coisa quântica. Não. Adri... Não tem como não dizer que não é espiritual, porque existe uma alma, né, em nós. Mas não é uma coisa de religião? Não, tem absolutamente nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Tipo, eu sou da religião X, não posso fazer uma terapia sistêmica porque a pessoa lá que é o meu orientador na minha religião não permite. Isso não existe, né? Quer dizer, não deveria existir, porque não tem uma relação com religião diretamente. Se a pessoa vem numa religião muito ortodoxa, provavelmente ela já não vai buscar terapia, porque ela encontra a orientação espiritual dentro da própria igreja, tem os grupos, né? Tá. Então nem chega. Que é aquela coisa de frequência, né? Você atrai quem já tá Isso. minimamente pronto pra te ouvir, né? Isso, ela vai buscar provavelmente ajuda para suas angústias dentro da própria religião. Mas existe sim, eu recebo pouco, mas já recebi lá atrás, porque hoje é muito difundido, né? Mas lá atrás já recebi sim perguntas. Mas não é espiritual, né? Mas não é incorporação de espírito, né? E não é. A gente trabalhando com campos morfogenéticos. Então, quando a gente está lá num grupo de constelação, por exemplo, no papel de representando a história de alguém, eu sempre brinco, eu falo, o espírito não vai sair da cliente para entrar na pessoa para depois voltar. Da mesma forma que ela pode estar representando alguém que já é falecido do sistema do cliente, mas ela acessa essa informação. Não é uma incorporação espiritual. Mas é fato que, como tudo que cresce muito no mundo, e com as constelações aconteceram isso, cresceu muito, difundiu muito. É uma ferramenta nova, relativamente nova, mas que deu muito resultado e dá muito resultado, que as pessoas vão agregando outros saberes. Mas aí é natural também, É natural. Então, muitas vezes acabam misturando elementos de religiões dentro das constelações. Eu trabalho de uma maneira bem tradicional. Eu não misturo. Mas já vi trabalhos que misturam. Porque aí depende muito de quem está gerenciando o processo, né? Sabe uma coisa que eu vi esses dias também? Eu não tenho tanta experiência para afirmar com certeza. Uhum. Mas tem um palestrante, coach motivacional, não sei exatamente qual seria o nome correto, né? Mas é uma pessoa com mais audiência na internet e tal, e que te ensina a desvendar os... Inclusive eu comprei e assisti, né? o negócio dele lá. E eu ia assistindo, eu falei assim, gente, isso é constelação. Mas ele não fala de... Acho que eu já até sei quem é. Ele não É que eu não vou falar o nome porque até eu não tenho propriedade pra garantir isso, né? Pode ter sido coisa da minha cabeça. Uhum. Mas eu fui assistindo ele, assim, e fazia muito sentido o que ele falava. Uhum. Tinha muito sentido o que estava acontecendo, né? As informações que ele estava colocando. Eu falei assim, mas isso é constelação? Mas tudo bem, porque ele passa isso de uma forma empresarial, assim, mas que do meu sentimento, do que eu já conheço, ele estava entrando dentro de um processo, de um esquema ali, de um esquema não, sei lá, qual que é a palavra, Roberta? De uma apresentação
que você faria no seu, né, como terapeuta, mas ele colocou uma roupagem nova Sim. e chega no mesmo resultado, teoricamente, talvez sem o apoio, né? Ou sem citar a fonte também, Ou sem pode citar ser. a fonte. Mas, e aí eu fui assistindo, e tudo que ele falava fazia sentido. Eu falei, esse cara é bom. Mas é constelação. Né? Essa é a constelação. Muito, muito me ajudou. Tudo que eu assisti, algumas coisas pra mim fizeram muito sentido. Agora, quando você traz toda essa informação para uma terapia sistêmica, você é uma terapeuta sistêmica, qual que é a diferença da constelação para a terapia sistêmica? Ok. A constelação é uma ferramenta terapêutica específica para uma situação. Então, a pessoa quer constelar o seu casamento. Então, existe um agendamento para isso, ela vai lá e constela o casamento em grupo ou individual, independente da forma que ela quiser. Então, é um procedimento. Eu costumo fazer uma analogia, uma cirurgia. E você faz esse atendimento também? Sim, sim. Okay. E a terapia é um tratamento. Então, são coisas diferentes. O tratamento, ele é semanal, quinzenal, ele é a longo prazo. Que foi o que eu fiz. Isso. Então, na terapia, a gente não vai ficar constelando toda semana. Nós vamos trabalhar com a escuta ativa do terapeuta, onde o cliente mesmo vai falando as suas questões, ele mesmo vai se ouvindo e vai tendo as suas percepções. Aí, o terapeuta, ele pode... Pelo menos essa é a forma que eu trabalho. E eu também tenho outras formações que eu também vou acoplando ali. Mas você pode trabalhar com exercício de visualização. Então, você pede para o cliente, fecha um pouco seus olhos, respira. E você pedir para ele visualizar a situação que ele está trazendo naquele dia na terapia. Às vezes, uma coisa simples, né? Por exemplo, o exemplo que você deu. Às vezes, a gente se estressa porque a luz não funcionou. E aquilo te tirou do eixo naquela semana, né? Porque... você está projetando outras histórias que você não está percebendo que aquele fato que aconteceu, ele está revelando um outro sintoma seu. Não é a luz que falhou, que te tirou do eixo. É o que isso representa dentro da sua psique. E então, numa situação como essa, você pode pedir para a pessoa, olha, fecha seus olhos, respira. Volta lá naquela situação onde a luz não funcionou. Como é que foi isso para você? O que você vê? Aí a pessoa fala, estou vendo tal situação. Veja se tem uma pessoa nessa cena. Eu tô viajando aqui, tá, gente? E mas é isso. Olha, tem uma pessoa nessa cena, é meu assistente lá de gravação. E aí você vai trabalhar. E às vezes, eu tô dando um exemplo, às vezes isso pode estar representando que você vê naquela pessoa um conflito que você teve com alguém da tua família, uma exclusão familiar de um irmão que você teve, do pai. Eu tô aqui floreando. Mas você pega o sintoma que apareceu, a irritação, com a gravação. E aí você vai escarafunchando isso, é o processo terapêutico. Aí a gente vai dando significado naquilo. Aí você vai semanalmente se conhecendo, até que normalmente é uma terapia breve, varia muito de acordo com a busca. Tem pessoas que vão porque querem entrar, se aprofundar num processo. E tem pessoas que vão por um tempo porque tem situações que precisam resolver na vida, quando aquilo se dissolve, né? Por exemplo, eu quero fazer uma transição de carreira, e quando a pessoa consegue fazer a transição, ela fala, agora eu quero investir na minha carreira nova. Não vou poder pagar a terapia agora, e tá tudo certo, né? Então, eu sempre trabalho com esse objetivo de fazer a pessoa voar mesmo. Mais ou menos isso. Ficou claro? Não, ficou, porque... Deixa eu trazer para mim a analogia. A constelação, para mim, seria a emissão de um documento específico. Pode ser, né? pode ser. ser. E a regularização da obra seria juntar todos os documentos necessários em todos os órgãos e entregar para a pessoa, olha, agora, seu imóvel está regularizado, você poderia fazer com ele tudo que você quiser da sua vida, né? Então, a sua constelação vou constelar exatamente um assunto específico. E aí na terapia, e agora que eu descobri isso, né? Como que eu lido com isso? Porque eu ouvi de uma pessoa uma vez, eu fiz uma constelação, foi dito uma coisa que mexeu muito com ela e tchau, né? E ela não tinha o apoio posterior, ela não estava em processo de terapia, ela não tinha ali ninguém para compartilhar aquilo, e aquilo mexeu muito com ela, né? Então, acho legal quando a gente mexe com esse tipo de autoconhecimento mesmo, né? Quando a gente se desafia, tá bom, vou subir mais um degrau, né? Isso. De você ter um apoio, que seja uma amiga, que seja, né, de preferência uma terapeuta, mas assim, que tenha alguém que possa te apoiar naquele momento, né? Pra você não ficar totalmente... Tô falando bobagem? Não, é isso mesmo. E eu ainda, por exemplo, quando eu faço atendimento de constelação com pessoas que eu não conheço, porque eu já atendi tanto pessoas que fazem
análise, terapia, e o próprio terapeuta encaminha para constelar. Tá. Ou pessoas que nunca fizeram terapia na vida, nenhum tipo, e vai para constelar, né? Então, eu sempre deixo lá, falo, se você precisar de qualquer coisa, você me liga, justamente porque pode acontecer um desajuste ali. Principalmente pessoas que você não conhece. Então, você dá aquela oportunidade da pessoa, se ela precisar, te procurar. Ou ali dentro do próprio processo, a gente já recomenda. Vai do feeling também do constelador e com a constelação até onde ele percebe que o cliente suporta. Tem tudo isso também. Esse cuidado, ele é bem necessário para não tirar o chão, às vezes, de uma pessoa, porque às vezes é o sintoma que nos carrega na vida. E a gente quer tirar todos eles, achando que vamos ser seres perfeitos. Não seremos, gente, perfeitos. Somos seres demasiadamente humanos. Senão a gente não estava daqui, né? Exatamente. Sempre teremos questões. E é de uma maneira muito oculta. Inclusive, a gente que trabalha com isso, às vezes tem um sintoma que você, a hora que você vai olhar, você fala, não acredito que eu tô enroscando nesse tema ainda. Casa de ferreiro, espeto de pau? Claro, claro. Mesmo fazendo terapia, supervisão, porque é oculto para nós, né? A gente não consegue... A gente se autoconhece, mas até um limite. E pra gente é um alívio, né? Porque se o próprio terapeuta precisa de terapia, né, gente? Sim. Então a gente tá liberado, né? Pra fazer todas as terapias que a gente precisar, né? E digo mais, gravem isso, né? Não confie em terapeutas que não fazem terapia. Não confie em consteladores que não constelam e que não façam supervisão, gente. É fundamental. E digo mais, não come no restaurante que o funcionário não come no restaurante, né? Que é uma boa. É a mesma coisa. É estranho, no mínimo, né? Se a pessoa trabalha no restaurante e não come a comida, né? Se a pessoa presta o serviço, mas, né? Sou um terapeuta, não faço terapia, não sei. Então, eu acho que esquisitinho, né? É bem nessa linha mesmo, né? Agora, antes da gente encerrar, a gente falou aqui já, e a gente fala, né, com todo mundo que vem aqui, algumas pessoas passam pela nossa vida, você como figura pública, eu já te conhecia, depois nosso relacionamento foi se aprofundando, fui nos workshops, depois eu fiz a terapia sistêmica e tal, né, encaixou um pouco, não é que encaixou, acho que organizou, né, porque o objetivo não é ser encaixada numa caixa, o objetivo é organizar os pensamentos, organizar os sentimentos pra gente saber o que a gente tá fazendo aqui. Né? Encontrar o propósito de vida e viver bem e feliz. E algumas coisas nos mantêm conectados. Né? Então, assim, de todos os anos que você trabalhava com a minha mãe, que você era uma pessoa distante, depois passou a ser uma pessoa mais próxima, foi minha terapeuta, daí eu parei com a terapia, a gente continuou ali com uma amizade. O que faz com que as pessoas se conectem durante um período, uma fase, além da relação comercial? Você, né, como terapeuta, acabou aquele momento. E a gente continuou conectado. Não muito próximo, não muito longe, né? O que faz com que as pessoas permaneçam conectadas por uma fase da vida? É interessante essa pergunta. E a resposta que me vem é estranha a minha resposta. Eu fico pensando assim, o que faz as pessoas se desconectarem? Porque às vezes é interessante, talvez você já tenha passado por isso, eu já. Pessoas que eram muito próximas, que vivia e daqui a pouco aquilo se afasta do nada. Você fala, o que aconteceu que você não... Você fala, não sei. E a outra pessoa também fala, não sei, e aquilo se afasta, né? Quando nesse tipo de caso, eu acho que aquilo cumpre uma função. Todo relacionamento é uma troca. E enquanto se percebe, né, que existe algo que eu posso aprender com essa pessoa e ela pode aprender comigo, e é interessante a gente manter esse contato, isso acontece naturalmente, né? Não é intencional, tipo assim, eu vou ficar com ela pra sugar dela tudo que ela tem pra me oferecer. Tem casos que sim, não, claro. Tá. Mas assim, de maneira... Mas quando é natural, eu penso que é isso. Eu acho que essa questão da troca mesmo. E às vezes isso um pouco assusta, porque a pessoa assim, mas eu não tô pensando nisso, mas ninguém pensa nisso. É uma coisa que é espontânea. É uma coisa que é natural. Eu gosto perto daquela pessoa. Por quê? Porque ela é interessante, porque ela me inspira, porque eu vejo alegria nela, porque o trabalho dela me chama atenção, porque o conhecimento que ela tem dentro do trabalho dela, que nem, por exemplo, que nem eu falo de você, poxa, uma engenheira que tem um podcast, que é ligada num monte de coisa de terapia, de feng shui, é diferente, é interessante.
Então, isso traz uma aprendizagem para mim. Talvez eu também tenha coisas que podem contribuir com você. Então, a gente, de alguma forma, se atrai. E quando aquilo, por algum motivo, já não tem mais uma função, naturalmente vai se afastando. Eu penso que é isso. É uma rede de coisas em comum, de afinidades em comum, que faz com que as pessoas estejam próximas. Mesmo quando nós estamos falando de uma cidade pequena, onde quase todo mundo se conhece. Mas se a gente pensar no espectro maior, né, no estado... Talvez você tenha pessoas aí da faculdade que até hoje você tem vínculo e outras que você teve muito já não tem mais. Por alguma razão é interessante estar próximo daquela pessoa. Eu penso dessa forma. Eu sempre falei, e o pessoal acha um absurdo quando eu falo assim, gente, todo mundo faz as coisas por interesse. Sim. Daí as pessoas olham e falam assim, ai, Adriana, que absurdo. Eu falo assim, mas não é não é absurdo. Não é o interesse que é aquele lance de tipo... Por exemplo, por que eu sou casada com meu marido? Porque ele me faz bem. Porque me interessa estar perto de uma pessoa que me faz bem, que me dá liberdade para eu ser quem eu sou. Isso. Né? Que me dá espaço para eu ser quem eu sou, que fez uma família, que construiu uma família comigo. Então, assim, é por interesse. Não é por interesse. Quando a gente começou a namorar mais de 20 anos atrás, ele tinha uma moto e eu tinha uma moto. Aí o pessoal falava assim, ela só tá com ele por causa da moto dele, né? Aí roubaram a moto, né? Daí ele falou assim, e agora que ainda nós dois na sua moto, cadê todo mundo, né? Que falava que você tava comigo por causa da moto, né? Porque daí a gente ficou um tempo com uma moto só até conseguir comprar outra de novo, né? Porque um roubo não é exatamente uma coisa que, né, a gente supera financeiramente fácil, né? A gente precisou ali se organizar. Então, assim, não foi interesse nele, não foi interesse no bem que ele tinha, né? E num relacionamento, numa amizade, tudo é por interesse. Porque você me faz bem, porque eu gosto de estar com você, né? Me interessa estar perto de você. Eu não tinha pensado na troca. Agora faz todo sentido mesmo, né? Porque me interessa a troca. Sim. Porque me interessa evoluir e crescer mais e aprender mais. E tudo isso é muito legal. E essa tua fala, ela é muito real. As pessoas romantizam muito, né? Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um conto do Machado de Assis que fala sobre isso, né? O amor é interesseiro. E é isso que você falou, eu tenho interesse no meu marido, porque, sei lá, porque ele é divertido, porque ele me proporciona isso, proporciona aquilo, mas o olhar que as pessoas têm é assim, esse interesse no sugar, no ter tudo ali, pode acontecer isso também? Pode acontecer isso também, mas se a gente está sensível o suficiente para perceber que você já está entrando numa troca abusiva, e eu estou falando isso com atenção, porque isso tem tudo a ver com uma das ordens do amor do Bert Hellinger, entre o dar e o tomar, o dar e o receber, como que é quando a gente dá demais ou recebe demais nas relações. Quando tudo isso acontece, a gente vai observando. E aí isso também é uma forma de se autoconhecer. E também de abrir mão dos julgamentos, né? Quando as pessoas olham... É sensacional, né? O dia que a gente conseguir não julgar ninguém, né? Acho que é praticamente impossível, né? Principalmente julgar os pais. Assim, imagina, estudando constelações há tantos anos... Eu brinco hoje, eu falo, eu julgo e depois eu já lembro que eu não posso julgar. Imediatamente eu já desconstruo, mas é automático você olhar e falar... Mas só da gente estar desconstruindo já é uma evolução, exatamente. Né? Até que nem comece, né? Se é que isso vai acontecer um dia. Somos humanos, né? Faz parte. Você faz aquela leitura imediata. Faz parte do rolê. Sim. E aí, foi muito interessante isso que você falou da troca natural, né? Porque o meu irmão, ele vem de um mundo estritamente comercial, capitalista. E ele tava no dia da inauguração. E ele falou assim, a inauguração foi linda, porque as pessoas vinham, não por interesse, as pessoas vinham na inauguração porque elas gostavam de você, porque elas queriam ver como ficaram, porque elas estavam curiosas. Elas não vieram na inauguração por interesse pejorativo. Elas vieram na inauguração por interesse em você, né? Não das coisas que você cria, nas coisas que você faz. Todo mundo alegre, todo mundo com um sorriso no rosto, né? Não foi aquele... Porque ele falou assim, porque no mundo que eu vivo, as pessoas já chegam pensando, o que eu vou ganhar? Que negócio que eu vou fechar? O que vai, né? O que isso vai me gerar de retorno? Ele falou, não, aqui foi... Ele disse, né? Foi muito legal estar aqui e ver esse lado do comércio, esse lado dos acontecimentos, que não são só preto e branco e interesse, né? São
justamente, você me interessa, né? Me interessa que você se dê bem, me interessa que o estúdio funcione, né? Sim. Talvez, quem sabe, montar um programa meu também, mas assim, tudo bem, né? E eu achei isso muito legal, ter essa visão de um ponto de vista diferente. Porque eu vivo nessa bolha todos os dias, então às vezes a gente não tem noção do quanto a gente tem sorte, né? De ter pessoas perto da gente, que nos apoiam, que gostam da gente só porque sim, né? Só porque elas entendem que existe uma troca saudável pra acontecer ali, sem nenhum interesse pejorativo maior. É que eu tô usando muito a palavra interesse, e aí ela tem duas conotações, Sim, né? é uma palavra contaminada, vamos dizer assim. Né? Então você... Me interessa estar perto de você, Sim. porque sim, né? Sim. Achei isso muito, muito legal. Acho que essa nossa conversa hoje rendeu muitos frutos. Você gostaria de compartilhar mais alguma informação? Porque a gente já falou, né? Que isso é o que você sente que te faz feliz. Você está aqui para poder ajudar as pessoas através da terapia. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar antes de nós encerrarmos esse momento do Pode Inaugurar? Quero aproveitar aqui a oportunidade, né? Primeiro dizer que a Adriana, quando ela fala isso, né? Que as pessoas vieram por ela, né? É isso, né? É gostoso ver o brilho no olhar, as suas conquistas. Né? Quem conhece ela um pouco, eu conheço bastante, mas nem tanto. Porque a gente se conheceu muito mais dentro de um contexto profissional do que na vida social. Mas a gente vê que existe uma pulsão de vida, uma alegria, uma busca de suas conquistas, uma ousadia. Até porque acredito eu que você deve viver num universo que é predominantemente masculino, que é o da engenharia. Então, nós mulheres, quando a gente vê o sucesso de uma mulher predominando num ambiente que é mais masculino, é uma vitória para nós também, de poder observar isso. E ela já disse tudo, né? Eu acho que, tenho certeza, não acho? A busca do autoconhecimento é um grande presente que nós podemos nos dar. É um investimento. Então, assim, não pense no custo de uma terapia. Claro que o custo faz parte, tem que haver uma programação, um planejamento, mas é um grande presente que nós podemos dar para nós mesmos. Existem inúmeras ferramentas, terapia sistêmica é uma delas, constelação é uma delas, musicoterapia é uma delas, existem inúmeras outras formas e cada um vai encontrar o caminho onde se identifica mais. Às vezes o que se identifica mais por um tempo, porque depois aquilo eu já bebi daquela fonte o suficiente e eu agora estou bebendo de outra fonte. Eu mesma estou nesse processo agora individual, estou buscando uma outra forma de terapia que eu nunca havia passado e está sendo incrível para mim. Então é isso, né? Esse eterno caminhar de se superar todos os dias, porque sempre temos as nossas questões, né? Isso é maravilhoso, gente. Ser aquilo que a gente quer ser. Ter coragem, porque tem que ter coragem para ser aquilo que a gente quer ser. Eu acho que primeiro a gente tem que descobrir o que a gente quer ser, né? Esse é um dos primeiros passos, talvez, né? Descobrir o que se quer ser. E se você talvez não tenha muito essa identificação, é uma pergunta já a se fazer. Mas você sabe que dentro, né? Você acabou de falar da minha presença na engenharia, né? Uhum. Então, por exemplo, hoje eu sou presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região. Primeira mulher em 40 anos. Uau. Então, em 40 anos, é a primeira vez que uma mulher ocupa esse cargo, né? Até então, não tinha acontecido. Já tivemos mulheres na diretoria, mas nunca presidente. Uhum. Então, assim, é uma conquista para todas as mulheres. Para todas as mulheres, né? Exatamente. Claro que a gente conseguiu o cargo que trabalha, né? E voluntário, tá, gente? Porque não tem salário. Sim. Então, assim, ok. Mas a partir do momento que a gente entende onde a gente quer chegar, é mais fácil trilhar o caminho. A partir do momento que você entende que você é responsável pelo seu caminho, que você é responsável pelo próximo degrau, é mais fácil chegar aonde a gente precisa chegar. Então, enquanto a pessoa estiver em casa, brava com o mundo, que o mundo não dá a ela permissão, eu nunca tive sonho de ser presidente de uma associação. Uhum. Mas a vida aconteceu, né? Então, a partir do momento que você trabalha dentro de alguns objetivos, outras coisas vão se apresentando, né? Outros cenários, outros panoramas. E dentro disso, procurar uma ajuda terapêutica
seja ela qual te faça mais feliz, vai fazer toda a diferença na sua vida, te garanto. Porque senão a gente se apequena diante das oportunidades. A oportunidade chega ali e você... Será que eu dou conta nisso? E a gente sabe que só chega para nós aquilo que a gente está pronto. Será? Só que muitas vezes a gente corre daquilo. Então você poder, sabe, estar no estado de presença, lidando com os seus próprios sintomas, aprendendo a dominar os seus monstros internos, a autossabotagem que todos nós temos, a procrastinação, a preguiça, o meu será agora acabou de ser uma autossabotagem. Você acabou de falar assim, eu falei assim, será? Sim! A gente se questiona. A gente se questiona. E a mente, ela encontra cada caminho. Gente, a mente é um espetáculo. Ela encontra cada caminho para justificar aquilo que eu deveria estar fazendo e não tô. A mente, ela é incrível. A gente sempre tem um argumento plausível, nobre. E mais do que isso, às vezes a missão de vida não precisa romantizar. Não é ter, como por exemplo, ter um escritório, um podcast, um estúdio. Essa é a realidade da Adriana. Às vezes a missão de vida de uma pessoa é cuidar dos filhos, é cuidar da casa. E eu tô falando isso porque eu me lembro de uma cliente que ela se perguntava muito qual era a sua missão de vida. Eu falei, talvez você já está na sua missão de vida. Que é linda. Me arrepia, porque quando ela falava dos filhos, os olhos dela brilhavam e ela tinha um cuidado com aquelas crianças. Eu falei, isso é maravilhoso. Você não precisa estar numa posição de destaque. Essa talvez seja a sua missão de vida. Então não precisa romantizar e achando que tem que ser uma coisa muito diferente. Eu, por exemplo, gente, eu não daria conta de criar 3 filhos mesmo. Então, cada um vai encontrar quais são os seus caminhos e ter coragem para bancar isso. Porque, inclusive, uma mãe que cuida dos seus filhos é julgada. Mas você não trabalha? Não faz nada. Você só cuida dos filhos. É igual professor, né? Você só dá aula ou você trabalha? Isso. Exatamente. Então, é encontrar, né, o que faz o teu coração vibrar. Para mim é isso. Rô, muito obrigada por você estar aqui hoje, gravando esse episódio maravilhoso, que ficou maravilhoso, né? Ficou. Gente, o estúdio é lindo. Vocês precisam vir conhecer. Boa. Então, vamos finalizar aqui, Gui. Inclusive, este espaço está disponível para a sua locação. Isso. Então, já que o estúdio ficou pronto, já que a gente fez um estúdio, agora ele está aqui não só para colocar os meus planos do meu coração e da minha cabeça na mesa, mas os seus também. Então, se você quer ter o seu próprio podcast, se você quer gravar videoaula, se você tem alguma ideia de projeto audiovisual, aqui na DIC Studio você pode tornar isso realidade. E esse Pode Inaugurar é uma brincadeira para te mostrar tudo que a gente tem e mostrar que se eu consigo fazer isso brincando de uma forma divertida, assim, né? Você também consegue. Então, vem para a DIC Studio, esse espaço está à sua total disposição. Gui, vamos encerrar então. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.